E como é que você tira a rebarba? Tem várias formas. Uma delas é usando uma ferramenta específica para isso. A ilustração aí mostra para você, oficinas grandes têm essa ferramenta que tira a rebarba do lado de dentro do corte e do lado de fora ao mesmo tempo. Essas ferramentas, normalmente é uma ferramenta só para todo tipo de diâmetro, mas é bom ter essa ferramenta, é fundamental para o corte ficar bonitinho, ficar lisinho, etc, etc. O ideal é que na ponta do tubo onde foi cortado, que além de não ter rebarba, tem um chanfradinho bem pequenininho do lado de fora e do lado de dentro. A ilustração está mostrando isso. Então a melhor maneira de você cortar um tubo é se livrar das rebarbas, ter certeza de que o corte foi perpendicular ao eixo do tubo e, na medida do possível, um pequeno chanfrado do lado de fora e do lado de dentro do tubo. Aí você fica protegido contra possíveis trincas no futuro. A ilustração mostra isso. E quando você for ligar uma tubulação rígida a uma tubulação flexível, pode ser necessário um cordão no final dela. O que é cordão? Cordão é o seguinte, é um ressalto que tem no tubo rígido, um aumento localizado de diâmetro. Esse aumento de diâmetro impede do tubo flexível correr. Correr porque você põe uma abraçadeira e essa abraçadeira impede do tubo de correr. Isso você vê muito em instalação automotiva e tudo mais. E você, para entender bem, precisa dar uma olhadinha aí na ilustração que fica claro o que é um cordão. O bed, em inglês se chama bed, não é bad de ruim não, é bed, B-E-A-D. Essas conexões, elas têm um limite de tolerância quanto a desalinhamento de ângulo ou de posição. Os desalinhamentos estão mostrados aí. O desalinhamento não pode ser mais do que 1,5 mm, 2 mm e a variação de ângulo não pode ser mais do que 3 graus. Esses beds têm uma máquina que faz isso. Nem toda oficina tem uma máquina dessa. Aí você pode mandar fazer em algum lugar que tem essa capacidade. Essa máquina, o tubo tem que ser lubrificado, o tubo rígido tem que ser lubrificado, etc, etc. Aí a máquina vem lá e expande de dentro para fora de forma a criar um ressalto no tubo rígido. A fabricação das tubulações rígidas, então, os erros comuns que acontecem na instalação de conexões é o seguinte: em terminais sem flangeamento, o aperto excessivo da porca pode fazer com que a luva de aperto penetre demasiadamente no tubo, porque quando você não tem o flangeamento, tem uma luva que quando você aperta ela tende a entrar na outra parte. Se você apertar demais, você vai ter uma penetração excessiva e isso vai enfraquecer a junta. E toda vez que você tem um sobretorque, um excesso de torque na porca, pode haver danos à rosca da própria porca, com possível espanamento, que afrouxa ou solta a conexão, consequente vazamento do fluido. Então, é o seguinte, apertar bastante, o mais possível, não é a melhor solução. O toque correto é o seguinte, quando começa a ver a resistência, normalmente você dá um aperto de 1/3 de volta e para por ali. Isso aí é cerca de 120 graus. Agora, você quer fazer um serviço mais bem feito aí, usa o torquímetro. Então, o torquímetro é uma ferramenta, um tipo de chave de soquete, que você vai apertando quando chega um determinado torque. Em algumas delas você ouve um clique, em outras você tem uma indicação digital de torque que está sendo aplicado. Às vezes, no manual do avião, tem esses torques. Por exemplo, tem que apertar uma porca de um determinado sistema, lá tem os torques. Então, de novo, vale a pena sempre dar uma olhada no manual de manutenção do avião. Tem uma ilustração aí que mostra um excesso de torque usado numa conexão para um conjunto de freio que estourou o bloco do conjunto de freio. Isso mostra o problema que é você usar excesso de torque. Nem de mais, nem de menos. Tem dois tipos que você pode separar de roscas. Tem roscas que são chamadas roscas de Mach e tem as chamadas roscas de tubulação. O que é uma, o que é a outra? Bom, é o seguinte, toda rosca que veda uma saída de fluido, toda rosca que penetra num fluido, ela tem que vedar muito bem. Essas roscas, normalmente, na maioria dos casos, vasta maioria dos casos, são roscas do tipo NPT, elas não são roscas cilíndricas, elas são roscas cônicas. O diâmetro da rosca vai aumentando, de forma que quanto mais você aperta ela, mais vai ficando difícil de apertar. Esse NPT quer dizer National Pipe Thread, é um padrão americano de roscas cônicas. Não é só em aviação não, mas é muito comum usado em aviões. Se usa facilitado pela lubrificação da rosca, você lubrifica, porque aí você consegue apertar um pouquinho mais, sem danificar a rosca. Agora, quando você lubrifica a rosca para dar o aperto, cuidado com o lubrificante que você usa. Tá? Ele tem que ser compatível com o fluido que depois vai circular na linha. O uso de selante nesse tipo de rosca, muitas vezes é desejável. Tá? Um selante
comum usado no caso é o Loctite 567, usado, por exemplo, em linhas de combustível. O Loctite é uma linha de produtos para todo tipo de coisa, né? Tem desde Loctite para travar porca, etc, etc. Aliás, Loctite, em inglês quer dizer aperto firme. Tight é firme, bem apertado, e lock é travar. Então eles deram uma condensada aí, criaram esse nome Loctite. Mas sempre, de novo, verificar o manual de manutenção para ver que tipo de selante tem que usar numa porca NPT e qual o selante adequado. O veda-rosca, aquele nosso velho veda-rosca que todo encanador conhece, que é uma vedação de Teflon, pode ser usado em algumas coisas, tipo sistema anemométrico, etc, etc. Então, não é em todo lugar que pode usar. Por exemplo, em tubulações de pressão muito alta, não pode usar. Então tem que de novo olhar no manual de manutenção, ter certeza que dá para usar, que não dá para usar. Agora, a rosca de máquina, em oposição à rosca de tubulação, é a rosca cilíndrica comum. Essa é cilíndrica. Ela é usada quando ela não está em contato com o fluido e ela não precisa se vedar. Aí você usa uma rosca cilíndrica e não rosca de NPT. Quais são os tipos de rosca cilíndrica mais usados? UNF e UNC. UNF quer dizer Unified National Fine, a rosca fina. E UNC quer dizer Unified National Coarse. Coarse quer dizer grosseiro, rosca grossa. Tá? Os parafusos e porcas usados em avião são praticamente todos rosca fina, UNF, todos. Agora, é preciso cuidado, porque tem avião que tem coisas em milímetros. Aviões europeus, aviões da Ásia, Rússia e outros países e tal, tem coisas em milímetros. Então, nunca usar ferramentas para milímetros em polegadas, nem vice-versa. Uma oficina que mexe com os dois tipos de avião tem que ter essas ferramentas muito segregadas. Se você pegar uma chave de boca, uma chave soquete em milímetros e for usar em coisas em polegadas, ela não vai se ajustar direitinho, você pode terminar danificando o hardware, tá? Então isso é fundamental. Além da NPT, que é a mais comum, tem variações. Por exemplo, tem um padrão que chama ANPT, que é Aeronautical National Pipe Tapered Thread. Na realidade, o ANPT é basicamente a mesma NPT, só que produzida com o maior rigor no controle de qualidade. Na realidade, eu pessoalmente vi muito pouco da NPT. 99% dos casos que eu vejo é NPT mesmo. E tem uma outra que inventaram, que era o NPT-F, National Pipe Tapered Fine Thread. É uma rosca que tem uma rosca fina no final, mas essa rosca fina, que era para diminuir vazamentos, você põe e tira 2 vezes o conector, já perdeu essa qualidade. Então o NPT-F, acredito eu, vai aos poucos desaparecer. Cuidado no uso, como eu falei, o uso de graxas lubrificantes na instalação de conexões. Tubulação de oxigênio, por exemplo, não pode, mas nem de longe, ter graxas lubrificantes na sua confecção. Porque esses materiais em contato com oxigênio puro podem entrar em combustão e esse fogo é extremamente perigoso. Na fábrica de avião que eu trabalhei, teve um caso de um mecânico que estava abastecendo de oxigênio um avião. A tomada de abastecimento do avião estava com mau contato e uma parte do oxigênio vazou e criou um ambiente praticamente de oxigênio puro em torno da tomada. Esse mecânico, ele era barbudo e a barba tem gorduras, óleo da pele, etc. e pegou fogo no rosto dele e ele foi parar no hospital. Então, graxas, óleos em contato com oxigênio, não mesmo. Outras coisas que são importantes, tem coisas que são relativamente simples, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, uma vez você colocou uma tubulação rígida no lugar, apertou os conectores nas extremidades, tudo certinho, beleza, nada a acrescentar? Sim, mas vale a pena fazer uma marca com tinta para saber se a porca da conexão, com o tempo, andou ou ficou paradinha. Porque se andou, é um sinal de alarme. Toda boa instalação em avião tem essas marcas de tinta pintadas em todas as conexões. Então é uma boa prática, é necessário para que você, nas inspeções regulares, você consiga verificar se as porcas continuam paradinhas, se não rodaram, não afrouxaram. Né? Compartimento do motor. Compartimento do motor é um pouco mais complicado, como eu falei. Compartimento do motor inteiro é considerado uma zona de fogo. Quer dizer, não é todos os aviões que o compartimento do motor inteiro é considerado zona de fogo. Tipicamente, aviões a pistão e turbohélice são assim.
O motor inteiro é considerado zona de fogo. Já motores turbofan, eles separam a parte do compressor e do fã do resto. A parte do compressor e do fã não é considerada zona de fogo. E tem uma parede isolando essas partes aí, tá? Agora, nas partes onde tem risco de fogo, ou seja, chamadas zonas de fogo, tem uma série de coisas que tem que tomar cuidado. Primeiro, você não pode usar porca autofrenante que tem trava de nylon. As porcas de trava, em aviação são chamadas de porcas autofrenantes. As porcas com trava, a grande maioria delas, a trava é de nylon. No compartimento do motor não pode, tem que ser trava do próprio metal. Em linhas críticas, as abraçadeiras dentro do compartimento do motor não devem ter proteção interna de borracha ou plástico, porque obviamente se houver um fogo, essa borracha e plástico vai embora numa fração de segundo, então não pode. Linhas de fluido críticas como combustível e seus conectores não devem ser de alumínio. Já expliquei que o alumínio derrete com 650 graus. Então, um fogo pode facilmente chegar a isso. Então não pode. Dentro do compartimento do motor, ou melhor, dentro da zona de fogo, não pode. Tubulações não devem ser passantes pela parede de fogo, ou seja, não pode ter um buracão e a tubulação passar pela parede de fogo. Parede de fogo é aquilo que isola a zona de fogo do resto do avião. Essa parede de fogo, ela tem uma série de características que são exigidas do ponto de vista de certificação. Então, por exemplo, você tem um tubo, por exemplo, tubo de combustível. Ele não pode simplesmente ter um buracão lá e o tubo passar pelo meio do buraco. Não pode. Tem que ter um conector na parede de fogo. Um conector. Não pode ter fresta nenhuma na parede de fogo. Tem que ser completamente fechada. Tubulações flexíveis devem ter proteção contra fogo. Aí eu vou falar mais à frente sobre essas tubulações flexíveis com proteção contra fogo, tá?